estou pronto. Nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. É tão grande a seara já embranquecer, a qual eu terei que ceifar. Se, pois, há caminhos que eu nunca segui, a voz a chamar-me ouvir, direi, meu Senhor, dirigido por ti, irei tua ordem cumprir. Eu sei que há palavras de amor e perdão que aos outros eu posso levar, porque nas estradas dos vícios estão perdidos que eu devo buscar. Senhor, se com tua presença real tu fores para proteger, darei a mensagem de servo leal, farei, meu Senhor, meu dever. Eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo, sim, vou trabalhar em prova do meu grato amor. De ti, meu sustento só dependerá. Tu, pois, hás de proteger, e a tua vontade, sim, minha será. Estou pronto, o que queres a ser? Eu quero fazer o que queres, Senhor. Serei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que o servo teu deva dizer. Amém. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que bom estarmos juntos novamente nesse momento missionário. Hoje eu quero fazer um momento missionário um pouco diferente com você. Eu quero convidar você, logo quando você terminar de participar desse culto, quero convidar você a visitar lá o site da Junta de Missões Mundiais. Você vai encontrar lá uma extensa variedade de materiais da nossa campanha. Talvez, não sei se você já teve esse costume, a gente fala muito do nosso momento missionário, sobre o alvo, sobre a música, nós ouvimos a canção, falamos sobre o tema, colocamos até alguns vídeos sobre algumas mensagens específicas de missões mundiais. Mas hoje eu quero convidar você, logo mais, quando terminar esse culto, ou se você não fazer isso ainda hoje, mas logo quando você tiver a oportunidade, navegue através do seu celular, ou do seu computador, do seu tablet. Você vai visitar missõesmundiais.com.br/campanha. A gente vai colocar aqui na tela o endereço, e lá nos grupos da igreja eu tenho colocado também o site da campanha de missões. E nesse site você vai ver inúmeros materiais. Você vai ver vídeos falando sobre o tema da campanha, o porquê da escolha do tema dessa campanha. Você vai ouvir as canções, você vai ver testemunhos lá. Então é um material vasto e um site muito bem feito. Procure conhecer mais o que a sua denominação, nós como batistas brasileiros, temos feito. E olhe lá no site da Junta de Missões, missõesmundiais.com.br, e se familiarize com os conteúdos e com as informações ali da campanha. Você vai ser muito abençoado para isso. E eu quero lembrar da nossa campanha e do nosso alvo. Lembrando, o nosso alvo é um alvo familiar. Você, mês a mês, vai poder investir em campanha de missões mundiais através do alvo que você estipulou junto com a sua família. E lá no último domingo de junho, no encerramento da nossa campanha, nós, como igreja, como família Boas Novas, estaremos juntos, ou virtualmente ou presencialmente, para agradecer ao Senhor pelo alvo que nós alcançaremos e ultrapassaremos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua dedicação e o teu amor para missões. Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, disse, e isso está
narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que receberiam poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já recebemos este poder. E este poder não veio apenas sobre os discípulos, veio sobre a igreja, sobre as pessoas que compõem a igreja. Nós temos este poder. É necessário vivermos este poder. Este poder é o poder, como diz o texto, de testemunhar. Sim, a ideia aqui é que nós temos o poder até de nos tornarmos mártires. Sim, o poder de testemunharmos, até o limite da vida, até entregando a nossa vida nas mãos dos inimigos para que conheçam o amor de Jesus Cristo. Viva o poder de transformar. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, espero encontrá-los bem, espero que você tenha tido uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Continuando em nossa jornada pelo livro de Gênesis, hoje nós vamos conversar e refletir sobre o dilúvio. Mas ao contrário do que muitos pensam, eu não vou abordar os temas polêmicos por trás dessa história.
Essa história ela mexe muito com o nosso imaginário. Essa história é uma história que é contada para nós desde a nossa infância. É uma história em que nós imaginamos tantas coisas. Por exemplo, houveram dinossauros na Arca de Noé? Onde está a Arca de Noé? Como foi que Deus conseguiu condensar todos os animais da terra dentro da Arca de Noé? Uma pergunta que hoje em dia tem se feito muito é: o dilúvio foi sobre toda a terra ou sobre apenas parte dela? E essas perguntas eu não vou responder hoje. O meu interesse nessa manhã é refletir com os irmãos princípios práticos sobre a história do dilúvio. Meus irmãos, há muita coisa que nós podemos refletir e extrair dessa história. E muitas vezes nós simplesmente passamos por cima desses princípios porque essa história é uma história conhecida. Então eu vou te pedir para nesse momento você fechar o seu olho, tentar esquecer todas as suas dúvidas relacionadas ao dilúvio e refletir comigo sobre esses princípios que o Senhor colocou nas suas sagradas escrituras. Oremos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em Tuas mãos entregamos este momento e te suplicamos, ó Deus, fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra e nos transforma de glória em glória à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós vamos estudar nessa manhã se encontra em Gênesis, capítulo 6, e vai até o capítulo 9. É um texto bem longo. Eu não vou lê-lo porque senão ia comer bastante tempo. Então eu recomendo que você na sua casa leia, medite nesse texto, baseado nos princípios que eu vou trazer para você nessa noite. Nessa manhã, perdão. Então vamos lá. Primeiro princípio, meus filhos. Entendam uma coisa. Nós vamos passar por lutas nessa terra. Nós fomos criados no mundo perfeito, mas infelizmente pecamos. E desde então estamos sujeitos a viver neste mundo de pecado. Poderíamos e temos a chance de escolher caminhar como Noé caminhou. Um homem que andou com Deus. Um homem que fez a diferença onde quer que ele estava. Ou podemos escolher seguir o caminho dos homens e receber todos os aplausos que esse mundo é capaz de oferecer. Cada vez mais esses caminhos têm se separado, cada vez mais é difícil agradar o mundo e ser cristão. Cada vez mais é claro que ou nós agradamos a Deus ou nós agradamos ao mundo. Ou nós somos pessoas bem-sucedidas aos olhos de Deus ou nós somos pessoas bem-sucedidas aos olhos do mundo. Não é possível agradar a dois senhores. Noé sabia bem disso, bem isso desde o começo. E Noé toma uma decisão firme. Eu vou andar com Deus. É importante você entender isso. É uma questão de escolha. Noé toma essa decisão. Noé permanece firme nessa decisão. Noé, ele olha e diz: eu não vou mudar de opinião. Eu vou andar com Deus, independente das circunstâncias. E por incrível que pareça, essa postura de Noé fez toda a diferença. Porque a Bíblia nos ensina
que Deus se arrepende de ter criado o homem. E Deus olha e é benevolente com Noé. Será que se nós estivéssemos no lugar de Noé, Deus poderia dizer a nosso respeito a mesma coisa? Será que a sua vida ela é um referencial de um homem ou de uma mulher que anda com Deus? Pense nisso. Mas há um segundo princípio que eu quero falar com os irmãos. E é o princípio de que Deus nos dá a condição de andarmos com Ele. Quando Deus olha para Noé e tem benevolência com ele, ele diz para Noé: Noé, eu vou destruir tudo. Então você vai criar uma arca de tal tamanho, com tantos côvados, com tantos espaçamentos, com X de altura. Você vai pôr 2 animais de cada espécie, um animal de uma espécie impura. Eu estou te passando todas as recomendações. É a mesma coisa com a gente. Deus olha para nós e diz: filhos, vocês querem andar comigo? Querem fazer a minha vontade? Sigam as Escrituras. Hoje em dia nós temos acesso a todo tipo de pregação. Quando você abre o YouTube, você encontra toda sorte de igreja, toda sorte de pastor. E nós precisamos tomar cuidado, porque hoje há muita gente pregando sobre tudo, menos sobre as Escrituras. Há pessoas que, infelizmente, se esquecem das Escrituras. Pastores que se esquecem das Escrituras. Nós precisamos tomar cuidado. Nada substitui a sua vida devocional com Deus. O seu tempo de oração com o Pai. O seu tempo de meditação nas Escrituras. A meditação nas Escrituras é algo essencial. É o tempo em que nós paramos, respiramos e tomamos posse das verdades contidas nas Escrituras. Meditação é algo essencial para nós, para que as verdades contidas nas Escrituras, elas possam entrar na nossa vida. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, quanto mais próximo da sua palavra, mais longe do mundo eu estou. O salmista, no Salmo 119, ele faz uma declaração do quanto ele ama a lei do Senhor. Quanto ele ama a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a amar as Escrituras. Não se trata apenas de carregar a Bíblia, mas de estudá-la, de ter prazer na lei de Deus. Há um trecho muito bacana na nossa passagem, no nosso estudo de hoje, que diz o seguinte, capítulo 6, versículo 22 de Gênesis. Assim fez Noé tudo o que o Senhor lhe ordenara. Há muita gente que quer discutir com Deus. Há muita gente que quer argumentar com Deus. Senhor, o Senhor disse tal coisa, mas eu não concordo. E eu vou fazer do meu jeito. Deus, ele passa a especificação dele. E nós precisamos, se queremos andar com Deus, agir como Noé e seguir as especificações do Senhor. Reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa pequenez. E assim caminhar, ainda que eu discorde,
andar segundo a vontade de Deus. Você já parou para pensar se Noé tivesse construído a arca, talvez uns 50 centímetros menor do que ela foi construída? Ou se ela tivesse menos espaçamentos? Já pensou se Noé tivesse olhado assim e falado assim, tudo bem, Deus falou para fazer assim, mas olha, pensando bem, eu acho que na minha cabeça, eu acho que pode fazer assado. Está olhando para mim, está falando, pastor, isso é um absurdo. Pois é, mas é exatamente o que nós fazemos quando nós andamos de forma contrária ao que a Bíblia ensina. E como é que eu vou saber o que a Bíblia ensina? Meditando e lendo as Escrituras. É necessário que nós voltemos a valorizar as Escrituras. Num tempo onde a gente ouve tanta pregação, é necessário que nós desliguemos um pouco a televisão, que nós desliguemos um pouco o celular e nós leiamos as Escrituras. Porque muitas vezes o que Deus fala para mim é diferente do que Ele vai falar para você. A gente tem que parar de querer achar que pregação substitui vida devocional. É bom ouvir pregação? É bom e é recomendável. Mas mais importante do que ouvir pregação é eu viver uma vida com Deus, mediante as Escrituras Sagradas. Agora, hoje em dia há cristãos que leem muitos livros. Pastor, eu estou lendo o livro tal do filósofo tal, eu estou lendo o livro tal do teólogo X, eu estou lendo tal coisa, tal aquilo, eu estou lendo o livro tal, os devocionais tal, eu estou assistindo X pregações. Aí eu vou te fazer uma pergunta, e a Bíblia? Pastor, não dá tempo, né? Pois é, filho, mas não é assim que tem que ser. Então vamos combinar uma coisa? Priorize as Escrituras. Então você começa e medite nas Escrituras. Comece com um capítulo por dia. Comece do Novo Testamento. Escolha um evangelho. Comece, se quiser, pelo livro de Lucas, que é uma narrativa mais bem estruturada. Passa por Atos. Segue nas cartas paulinas. Medite. Leia sem pressa o texto bíblico. Volte se necessário. Escreva suas dúvidas. Me procure depois. Fiz isso. Medite na presença do Senhor e ore. Se consagre a Ele. Gaste tempo com Deus. Se derrame diante de Deus. Fiz isso. Aí sim, você assiste pregações, você lê livros, você lê devocionais, comentários bíblicos, mas a prioridade na sua vida, se você quer andar com Deus, é Bíblia e oração. Essa é a prioridade. Ali você vai encontrar o que Deus quer para você. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia é um livro que fala ao seu coração e você precisa escutá-lo. Há um terceiro princípio nessa manhã que eu quero trazer para vocês, é que Deus conhece os seus. Por que Deus escolheu Noé e sua família e não qualquer outro? Pastor, Deus poderia ter escolhido outros? Claro que sim, Ele é Deus. Claro que Ele poderia ter escolhido quem quer que fosse. Mas Ele escolheu Noé. E Ele escolheu Noé por um único motivo. Noé andou com Ele. É um erro nós acharmos que Deus não nos conhece. Deus te conhece, sim. Deus sabe as suas lutas, Deus sabe as suas angústias e Deus sabe as suas crises.
Não pense que você está sozinho, solto, largado. Você está debaixo da mão do Senhor. Mesmo em meio a essa Covid, essa pandemia que tem dizimado famílias, nada acontece sem a permissão de Deus. E entenda uma coisa, meu filho. Se Deus permite que nós passemos por isso, é porque alguma lição Ele quer nos dar. Alguma coisa Ele quer nos ensinar. Algo Ele quer nos lembrar. Por quê? Porque você foi escolhido, você é filho dele. E porque Ele é seu pai, e porque Ele te ama, Ele te disciplina. E Ele cuida de você. E te ajuda a amadurecer. Até o seu principal objetivo, que é te tornar semelhante a Jesus. Talvez para chegar nesse padrão, você vai ter que passar por alguns caminhos tortuosos. Talvez você vai ter que passar algumas noites em choro. Talvez você vai ter que passar por algumas crises e angústias. Mas Deus sustenta. Deus conduz. Deus nos fortalece. Entenda isso, meus filhos. Você foi escolhido por Deus para ser luz onde quer que você esteja. Noé foi escolhido por Deus para ser luz, e ele foi luz. E você? Você tem sido luz? E aí eu volto agora aqui ao princípio anterior. Você sabe como ser luz? Para saber como ser luz, é necessário meditar nas Escrituras. É necessário passar tempo com Deus. Nutrir um relacionamento com Ele. Ser íntimo dEle. Não apenas com palavras, mas principalmente com atitudes. O quarto princípio que eu quero tratar com vocês nessa manhã, e que o texto nos diz, é que o tempo de luta ele tem duração, uma duração específica. Quanto tempo Noé passou na arca de Noé? Bem, a chuva durou 40 dias. Noé passou, as águas começaram a baixar, conforme aqui diz o texto, em Gênesis capítulo 7, versículo 24, mais 150 dias. Então são 40 dias de chuva, 150 dias com as águas altas e ainda mais 7 meses para as águas baixarem. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esses dados? Você precisa entender que as crises têm um tempo específico. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso, meu filho, é que nada que a gente está passando aqui na Terra é para sempre. A luta que você está passando, ela vai ter um fim. A luta que nós estamos passando nesse momento com essa pandemia vai ter um fim. E esse tempo já está estabelecido por Deus. Não é antes nem depois, é o tempo certo. O tempo em que Deus estabeleceu para que nós estivéssemos ainda mais maduros na nossa fé. O tempo para que nós crescêssemos à imagem do seu Filho. O tempo para que nós possamos ser forjados. Esse tempo é necessário e Deus provê tudo aquilo que precisamos durante esse tempo. Você vê que durante esse tempo todo, Noé não morreu de fome. Noé não morreu de sede.
Deus proveu tudo aquilo que Noé precisava. E o mesmo acontece conosco. Durante a crise, durante a angústia, Deus provê tudo aquilo que nós precisamos. Não é em excesso e não é em falta. É exatamente aquilo que nós precisamos. Cristãos passam por crises, porque as crises são o caminho que Deus escolheu para nos amadurecer. E essas crises duram o tempo que Deus quer. Você vai perguntar para mim, pastor, mas eu não quero passar por crises. Filho, eu estranharia se você dissesse para mim que queria passar. Ninguém gosta de passar por crises. Mas da mesma forma que a disciplina não é agradável no primeiro momento, mas se faz necessária, a crise também não é agradável no primeiro momento, mas se faz necessária. Então, diante desse cenário, a melhor medida é se submeter a Deus. O texto não nos diz, mas eu creio que Noé em nenhum momento resmungou diante de Deus. Ele simplesmente dizia, Senhor, eu reconheço que Tu és Deus e eu me entrego em Tuas mãos. Cumpra em mim o Teu querer. Essa tem que ser a nossa oração. Essa precisa ser a nossa oração. Senhor, eu renuncio à minha vontade. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não entenda, eu sei que Tu és Deus e tens o melhor para mim. E aí a gente entra no quinto princípio. Logo depois desses tempos turbulentos, vem a bonança. Uma nova criatura sai da arca. Um Noé renovado, revigorado, tão mais próximo de Deus do que qualquer um pode imaginar. Porque depois da crise, eu saio mais forte. Depois da crise, eu saio mais íntimo de Deus. Noé, ele manda primeiro o corvo para fora, o corvo volta. Ele manda a pomba uma vez, ela volta. Ele manda a pomba uma segunda vez, ela volta com um ramo de oliveira na boca. Ele manda a pomba uma terceira vez e a pomba não volta. Era tempo de descer da arca. E Noé, ao sair da arca, a primeira coisa que ele faz, e está presente no versículo 20 do capítulo 8, que fala assim: E levantou Noé um altar ao Senhor e ofereceu ali sacrifícios. Noé poderia ter saído da arca resmungando, finalmente essa porcaria que acabou, eu estava cansado. Quase 2 anos nessa arca. Noé sai da arca e presta um culto a Deus. E agradece, porque Deus é bom. Quando tudo isso passar, essa pandemia, nós também faremos um culto a Deus. E louvaremos, porque Ele é bom. Choraremos pelos entes queridos que partiram. Mas louvaremos ao Senhor, porque Ele é bom. Você percebe a diferença da vida do homem e da mulher de Deus para a vida do homem e da mulher do mundo? O homem e a mulher de Deus, eles são completamente diferentes do mundo. Eles trilham caminhos separados. Não se comunicam, são estradas paralelas. No entanto, uma leva a vida e a outra leva a morte. Enquanto o homem de Deus, a mulher de Deus,
medita nas Escrituras, na palavra de Deus, o homem e a mulher do mundo se rende aos privilégios e aos prazeres desse mundo. Ambos passam por crises. Ambos passam por crises. No entanto, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele sabe que Deus está no controle dessa crise e que ela tem um tempo determinado. E ele não resmunga, mas ele se submete. O homem sem Deus se entrega e se desespera. E ao final da crise, quando as águas baixam e nós saímos da arca, o homem de Deus, a mulher de Deus, agradece ao Senhor porque Ele é bom e segue em frente. E ele consegue enxergar a graça de Deus. No capítulo 9, nós lemos a criação da aliança de Deus com Noé e com a humanidade, que é apresentada mediante o arco-íris. Noé, ao sair da arca, ele olha aquele arco-íris e se lembra do Senhor. É o capítulo 9, versículo 13, que fala assim: eu colocarei nas nuvens o meu arco, e ela será um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando tudo isso passar, e vai passar, que nós, ao sairmos da arca e voltarmos a viver a nossa vida normal, que nós possamos olhar e enxergar a graça de Deus e começar a viver uma vida talvez um pouco mais devagar, mais dependente de Deus, mais próxima do Pai. Uma vida que de fato glorifique a Ele. Meu filho, minha filha, como você tem lidado com a crise? Como você tem lidado com a pandemia que nós estamos vivendo? Como um homem de Deus ou como um homem do mundo? Noé escolheu andar com Deus. E você? Tem andado com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você ainda briga com Deus? Submeta-se a Ele. Deixe Ele cuidar da sua vida. E o restante Ele fará. E você vai se surpreender quando tudo isso passar. Vai se surpreender com o quanto você amadureceu, com o quanto o seu caráter foi forjado, com o quanto Cristo brilha através da sua vida. Para de brigar com Deus. Simplesmente caminhe com Ele um dia de cada vez. Que Deus nos abençoe, meus filhos. Vamos orar? Ó Deus Santo, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra que foi pregada nessa manhã. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu antes da nossa concepção. E no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamava de seus filhos. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por ter nos sustentado mesmo em meio à crise. E nesse momento eu te suplico que a Tua paz reine em nosso coração. Que todas as angústias, que todas as neuroses,
que a tristeza ela possa, ó Deus querido, ser limpada do nosso coração e que nós possamos ter a Tua paz transbordante em nós. Que nós possamos nos submeter e permitir que o Senhor nos transforme de glória em glória na imagem do Seu Filho. Guia-nos, ó Pai. Sustenta-nos, ó Deus. Seja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Meus filhos, vão em paz. Tenham um ótimo domingo abençoado por Deus. E que a graça e a paz do nosso Deus e que as consolações do Seu Santo e Doce Espírito possa estar com cada um que está acompanhando esse culto neste momento. E que onde quer que estejamos, que possa haver paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus filhos. Até a noite, se Deus assim o permitir. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui adoração e as ruas de oração, levantamos nossa voz a ti, Senhor.
Glória a ti, Senhor.